Olá você vascaíno, olá você vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Ojeda da Colina. Eu sou o Ojeda. Vamos lá, mais um pós-jogo. Red Bull Bragantino 3, Vasco 0, dentro de casa. Cara, acho que não tem muito o que falar desse jogo, e por mais que eu esteja fazendo um pós-jogo, se você pegar meus últimos dois, vai ser a mesma coisa. Um time bem montado, arrumadinho, é o que você não vai ver no Vasco da Gama. Um time que sabe jogar com as peças que tem, um time que, se precisar de um gol só e retrancar, não vai conseguir. Esse é o Vasco da Gama, do Renato Gaúcho, agora. O Vasco vinha uma partida extremamente importante. Extremamente importante. Ainda mais porque Cruzeiro e Corinthians conseguiram resultado para eles. O Vasco precisando desse resultado para não ficar próximo da zona de rebaixamento, que na próxima rodada, que vai ser a última antes da Copa do Mundo, vai ser decisiva para não ficar no desespero de passar um mês próximo ou até na zona, porque isso é plausível na próxima rodada. O Vasco só tinha ganhado o Red Bull Bragantino. Por mais que o Red Bull seja na sexta, ou sei lá, subiu agora, posição do campeonato, dava pra ganhar. E dava pra ganhar porque nos primeiros momentos o Vasco foi dominante. Mas o Vasco, eu não sei, em algum momento o Vasco se perde no jogo. O Vasco faz questão de perder os gols mais bobos e fáceis de fazer e tomar os gols mais idiotas do mundo. Bom, vamos lá. O primeiro gol deles, tudo bem, foi um chute de longe, de rara felicidade. O cara tava livre. Lucas Piton dormiu no lance. Não preciso dizer que Lucas Piton não tem mais a qualidade para ser titular do elenco, porque eu acabei de dizer isso no último vídeo. Eu não posso dizer isso porque eu acabei de falar. Eu não posso dizer que o Vasco tá moscando e perdendo pontos e perdendo jogos e perdendo partidas em coisas bobas, em detalhes. A gente não entrou em campo. Depois do segundo tempo, a gente não entrou em campo. A gente viu o Red Bull Bragantino ganhar. Eles humilharam a gente dentro de casa. Torcida, tudo bonitinho pra gente fazer os 3 pontos necessários. O empate também tava de bom gosto. Não é o ideal? Nunca é o ideal o empate. Mas é preciso saber empatar em campeonato desse, porque em campeonato desse tipo, o Brasileirão, é de extrema importância saber jogo pra vencer, saber jogo pra empatar, saber jogo pra perder. Se é fora de casa, contra um Palmeiras, tudo bem. A gente entende como torcedor, porque a gente sabe que o nosso elenco é limitado. Agora, dentro de casa, com a torcida, tudo, a atmosfera perfeita pra gente vencer um jogo bobo. Não consegue. Spinelli, pelo amor de Deus, cara. A gente vendeu o Verratti pra ter o Spinelli no nosso ataque, a gente gastou caro nele. Pagamos 3 milhões de dólares. Mano, é inadmissível. O Verratti tava aqui, tava fazendo muito gol. Ele com o Renato ia voar abaixo, porque esse time, se precisar só o cruzamento e um gol, dá pra fazer, mas não faz. Cara, eu tô cansado de depender de Thiago Mendes e Andrés Gomes. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, é uma vergonha eu ser obrigado a ver isso. Tudo bem, eu não vi as melhores épocas do Vasco da Gama, não vi. Mas eu assisti um pouco do Vasco de 2011. Eu lembro, 2012 um pouco. Eu lembro de como era, até hoje tenho na minha cabeça, o gol que o Juninho fez por cima do Sport quando ele voltou, mano. Porra. Eu sei que eu tô pedindo demais pra pedir pra alguém do nosso elenco ter essa qualidade. Eu não vou pedir isso. Mas é pedir demais pra não perder de 4 pro Inter. É pedir demais não tomar um vareio de bola, da própria bola e do Olímpia. É pedir demais pra não tomar um cacete do Red Bull Bragantino, do Wagner Mancini. Cara, desculpa. Eu já vi time ruim do Vasco. Se tem uma pessoa que viu time ruim, sou eu. Porque desde que eu peguei consciência e comecei a assistir jogos do Vasco, é só time horroroso. O de 2023 não tomava esse vareio. 2024, não sei, porque é plausível, tá? A gente tomou aquela olhada do Criciúma, a gente poderia tomar esse. Então assim, cara, cansa eu vir aqui e falar as mesmas coisas. Então no terceiro vídeo, e os caras já conseguiram sugar energia. Você entende o quão bizarro isso é? Você entende o quão frustrante é você precisar de um ponto. Você vir aqui e falar, ó, a gente precisa ganhar dentro de casa, tá tudo perfeito, conspirando pra nós. E o Vasco conseguir fazer o inadmissível. Brigar com a própria bola, brigar com a bola. O Vasco não consegue, hoje em dia o Vasco não pratica o futebol. O esporte, os caras são pagos pra jogar, eles não praticam. O Renato Gaúcho precisa urgentemente arrumar o elenco. Nem que vá uma barca nesse meio do ano. Tudo bem que ele fala que não pode fazer isso porque o elenco é muito escasso. Mas não tem um jogador da base que não consegue jogar? Você tá falando sério, cara? Cuiabano.
Eu não quero mais depender do meu ataque de Spinelli e Brenner, porque eles não sabem o que é uma bola. Se você apresentar pra eles, vão ficar, cara, que isso, mano? Ela gira, velho. Dá pra chutar? Ô, louco! Não dá. Eu não consigo mais, cara. Um time que não tem atacante depende de 2 pontos. O Watson não fez nada hoje. Mas o Watson é bom de bola. A gente precisa de um volante, de um ponta esquerda, de um ponta direita pra fazer gol. Isso não é um time. Isso é um agregado. Os nossos maiores artilheiros até o momento é o Thiago Mendes e o Cauã Barros. Isso não é time. Isso é um catado em campo. Assim que a gente tá jogando. Não tem tática, não tem vontade, não tem nada. Tem pataquada, tem patetagem. Robert Renan joga sozinho na zaga. Thiago Mendes, Cauã Barros tentam fazer milagres. O Rojas, pô, eu vou ser honesto, eu gosto do Rojas, joga muito, mas hoje não entrou em campo. Andrés Gomes joga muito, não entrou em campo. Spinelli, eu não vou gastar saliva com isso aí. Adson tem um futebol, jogador medíocre, mas sabe fazer. Quando precisa, ele sabe, mas não entrou em campo. Lucas Piton também não vou gastar mais saliva com esse cara, porque eu vou falar todo o vídeo, mesma coisa? Não vou, eu quero mais. Tô preparando, tô trabalhando, tô tentando fazer aqui pré-jogo pra vocês. Tô trazendo notícia bonitinha, é difícil, mas tô tentando. Não dá mais. Cara, não dá mais. O Vasco não tá desenvolvendo o mínimo do futebol, cara. Eu não consigo vir aqui falar, pegar um ponto só pra criticar, porque o Vasco errou em tudo desde que entrou em campo. O Vasco está uma pataquada, mano. Tá difícil de analisar, tá difícil de fazer uma crítica só. Se eu vier falar que o Lucas Piton não precisa mais pisar em campo pelo Vasco, eu não vou estar errado. Mas você já escutou isso. Se eu virar pra você falar que o Robert Renan precisa urgentemente de uma dupla de zaga, eu não preciso falar porque todo mundo sabe. Mas eu já falei isso. Se eu falar que o Puma Rodrigues já fez o que tinha que fazer pro Vasco, não tem que mais entrar, eu não preciso dizer isso, vocês já sabem. Eu já falei nos últimos 3 vídeos. O Vasco está passando vergonha. E se continuar assim, por mais que eu odeie, por mais que eu não queira, por mais que eu ainda acho que esteja longe, mas a gente vai lutar para não cair. A gente vai lutar para não cair. E para mim, na minha concepção, a gente tem um elenco para brigar no mínimo no top 10, cara. No top 10, mano. Então assim, não dá, velho. Eu não consigo. Peço até desculpa, mas eu não consigo virar e falar, olha, se pegar o Andrés Gomes e um atacante decente, a gente consegue brilhar, não dá. Porque o Verratti, caso vocês não saibam, veio por um acaso pro Vasco. Não é o Vasco que acha esses atacantes. O Vasco achou um atacante, foi o Germancano, que foi no milagre. O Vasco não consegue, mas o Vasco não tem a mesma competência. O Ryan, que o Vasco chama base, é 1 milhão. Porque a base do Vasco, por mais que eu adore falar das crias da colina, eles não rendem tanto quanto o Ryan. Então assim, preciso que vocês entendam que o Vasco é um time escasso e que assim, a gente tá dependendo, na minha opinião, dependendo da venda da SAF. E mesmo assim eu ainda não vou confiar, porque a gente precisa urgentemente de atacante, de zagueiro, de volante, de ponta direita, de tudo. A gente precisa de tudo. Na Copa do Mundo, o Andrés Gomes vai vazar. E se o Andrés Gomes vazar, acabou o setor ofensivo do Vasco, tá? Acaba. Acaba, desmonta. Ele é literalmente uma pilastra, que é o Andrés Gomes. E vai sair. Então, assim, o Vasco está há alguns meses de não ter mais setor ofensivo. Cansa. É isso, gente. Peço desculpa pelo vídeo até curto, pelas críticas, assim, difíceis, tá? Vou ser honesto, eu assisti mais em segundo plano o jogo do Vasco, mas eu consegui ver os lances fundamentais. Aquele pênalti que a gente faz é ridículo, ridículo de burro do Cauã Barros. Louco pra tomar vermelho, louco pra tomar amarelo, porque ele não consegue ter um mental até hoje de não bater, ele só consegue bater. Então assim, cansa. O Vasco precisa urgentemente de jogar sério, de ter contratação e de saber contratar, tá bom? Obrigado, esse foi mais um vídeo. Por favor, dê um like, se inscreve, comenta qualquer coisa, que aqui você vai estar avaliando meu trabalho, não o do Vasco. Então, por favor, estamos começando agora, sempre ajuda no incentivo. Muito obrigado.